Porque muitas vezes a nossa realidade, embora assim, às vezes de difícil compreensão, o Senhor, através da tua palavra, o Senhor estabelece uma verdade para a minha vida. Eu quero receber uma verdade para a minha vida hoje. Você quer receber? Você quer receber uma palavra de verdade para a sua vida? Para a sua vida, que independente da realidade que você está, da sua realidade hoje, independente de qual seja a sua realidade, eu quero desejar para você uma verdade discernida em Cristo Jesus. Amém? Amém. Então, por isso, eu vou te convidar a abrir um outro texto, para que a gente possa, assim, ser enriquecido, né, nesse sentido de como que nós podemos, numa diversidade, receber esse eterno peso de glória e majestade de Deus. Como que nós podemos, né, apesar de toda a realidade, muitas vezes ruim, difícil para mim, eu ter essa verdade já estabelecida em Cristo Jesus, chegar a esse lugar, né, como nós cantamos aqui, Cristo Jesus. Abra então a sua Bíblia, agora em Jeremias. Vamos lá para o livro de Jeremias 29. Jeremias 29 fala o seguinte, Jeremias 29:1: são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também os sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Essa é a palavra que o profeta Jeremias, que estava ali em Jerusalém, vai agora deixar ao povo que está deportado na Babilônia. Meu amado, aqui nós vamos ter uma carta para uma nação que estava no cativeiro. O povo de Israel vivia agora sob o cativeiro. Eles estavam ali na Babilônia, sob o domínio de Nabucodonosor. Eles agora eram escravos. Eles agora eram prisioneiros de uma outra nação. Era um momento de muita aflição na vida deles. Provavelmente essa seja uma situação na sua vida em que você se encontra num lugar aprisionado. E eu quero te libertar hoje sobre essa palavra. Vamos lá. Depois de saírem de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, oficiais e príncipes de Judá e de Jerusalém, e os carpinteiros e os ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasã, filho de Safã, de Gemaraías, filho de Ilquias, aos quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado a Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: olha o que essa carta dizia: assim diz o Senhor, o Rei dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados, que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O lugar que eles estavam, meu amado, foi Deus que havia permitido na vida deles. Eu que deportei vocês, não foi Nabucodonosor. Nabucodonosor simplesmente foi o meu instrumento na sua vida. Agora, olha o que Deus fala para esse povo, no meio de um cativeiro, no meio do exílio, numa situação assim terrível na vida deles. Às vezes a carta que eles queriam ouvir era o seguinte: gente, fuja daí, sai depressa, pega o primeiro trem que você estiver e sai da Babilônia. Não foi isso não. Não foi essa orientação que Deus fez. Olha a orientação que Deus falou para esse povo: edificai casas e habitai nelas. Não adianta só você construir, você vai ter que habitar. Plantai pomares, não adianta só você plantar. Comei o seu fruto. Então você tem que plantar o pomar, você tem que esperar a fruta crescer, e só depois dessa fruta crescer que você vai comer dessa fruta. Tomai esposa, gerai filhos e filhas. Então você vai ter que casar. E não basta casar, agora vocês vão gerar filhos. Tomai esposa para vossos filhos. Aí você vai ter que esperar mais um pouco. Você vai esperar seu filho crescer, amadurecer, arrumar um rei para ele, e ele gerar novos filhos. Você ainda vai ser o quê? Avô.
E às vezes tem hora que a gente está passando uma situação assim: Deus, passa depressa esse trem, eu não estou aguentando, eu não estou mais suportando, isso é terrível para mim, Senhor. E Deus vem agora e fala de o quê? De uma segunda geração. Ah, meu irmão, ô cartinha. Multiplicai-vos e não diminuais. Cresçam, multipliquem. Deus nunca permitiu ao homem deixar de fazer a da sua essência, que está essa é a ordem desde o Gênesis. Vão lá, multipliquem, gerem, sejam frutíferos. Deus nunca deu uma ordem para alguém ser infrutífero, estéril, muito pelo contrário. Mesmo no momento de dificuldade, Deus estava pedindo àquela população para ser o quê? Frutíferas, para que multiplicassem. Procurai a paz dessa cidade. Agora que foi terrível, né? Procurai a paz dessa cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque a sua paz, porque na sua paz, agora presta atenção, está pedindo paz? Todo dia, então você vai ouvir isso aqui. A sua paz, a paz da Babilônia, é que vocês vão ter paz. Na hora que você tiver paz com seus inimigos, você vai ter paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dê ouvido a vossos sonhadores, que sempre andam sonhando segundo o vosso desejo. Porque falsamente vos profetizam eles em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, que logo que cumprireis o dia da Babilônia 70 anos, atenderei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-os a trazer esse lugar. Vocês vão ficar aí 70 anos. Eu sei o que é os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e de não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas como que Deus poderia ter um pensamento de paz e não de mal diante de uma situação? Mas Deus tinha um propósito para essa nação, para essas pessoas. Por isso que Ele falou: não abandone o que vocês são. Vocês são meus filhos sempre. Então, aqui está o segredo. Aqui está o segredo para que o que você quer ter de vitória diante de uma adversidade. Aqui Deus dá o segredo para esse povo. Eu sei o que vocês estão passando aí, porque eu que os coloquei nessa situação. Você está ouvindo isso, meu irmão? Deus está me revelando aqui algo hoje, que essa palavra é para você. Você está em luta com aquilo que está acontecendo na sua casa. Você está em luta diante dessa adversidade, porque essa palavra é para você hoje. E Ele diz para você: então me invocareis, passareis a orar por mim, e eu vos ouvirei. E vai mais: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congravos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a vos trazer ao lugar de onde vos mandei do exílio. Amém. Querido, eu quero ser bem breve hoje, para a gente poder meditar nisso aqui. Porque que Deus, diante de tamanha adversidade que o povo estava enfrentando ali no exílio, uma situação terrível, e Ele traz uma palavra que, com todo, eu tenho assim a maior consciência de falar, qualquer um de nós, essa carta era pegar ela, embolar e jogar fora, porque qualquer um de nós numa situação dessa não aguentaria tamanha pressão. E o apelo de Deus é para que você tivesse uma outra motivação. Como é que eu vou construir, crescer? Pensa, Tarcísio, numa situação adversa dessa, Deus me manda progredir, e além, construam casa,
Vão lá, aumente a família, procure uma esposa para os seus filhos, aumente a sua prole. E mais, você está pedindo paz, então é o seguinte, a paz da Babilônia. Para você ter paz, Babilônia tem que ficar em paz. O povinho que guerreava, não é verdade? Era um povo que vivia em guerra. Então o segredo para a nossa vida, anota aí, o primeiro deles, para que você possa, diante de uma adversidade, ter essa excelência do poder de Deus na sua vida. Anota isso, coloque isso, marque isso, não escreve, coloca aí no seu caderninho. Quando vier as adversidades, a primeira coisa que você vai fazer, invocar o nome do Senhor. Versículo 12: então me invocareis e passareis a orar por mim e eu vos ouvirei. Passareis a orar por mim e eu vos ouvirei. Querido, a primeira coisa que nós precisamos então entender nas adversidades é invocarmos o nome do Senhor, porque Ele ouve e nos responde. Jeremias 33:3 também fala o seguinte: invoca-me e te responderei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Infelizmente, diante de muitas circunstâncias na nossa vida, a nossa atitude tem sido outra. Por quê, Ricardo? Porque a gente quer fazer o que nós falamos agora há pouco, né? Nós estamos mais pelas realidades percebidas. Nós queremos entender, compreender com os nossos olhos, com essa maneira nossa de ser. Nós queremos entender como é que Deus está agindo, né? Agindo e reagindo. E você não vai entender nunca. Porque ao homem natural não são dados a essas condições. Somente o homem espiritual, isso que a Bíblia fala, é somente o homem espiritual é que consegue discernir todas as coisas. Ora, como assim, Ricardo? Presta atenção, deixa o Espírito de Deus falar conosco. Querido, você quer um cara que teve mais adversidade na vida dele do que José? Traído pela família, foi preso, né? Vendido. Depois chega na casa de Potifar. Nós pensamos assim, agora Deus vai dar um refrigério. Não, lá vem a mulher de Potifar, fica cantando o cara lá todo dia, né? Rasga a roupa dele e ainda fala que ele tentou persuadi-la lá, tentou fazer o assédio com ela. O que acontece? Vai preso. Chega na prisão, se não bastasse, o cara já está preso, tudo injusto ali. Consegue aqueles dois, revela o sonho aqueles do copeiro, né? São duas funções, uma copeiro e o padeiro, perfeitamente. E aí tem a revelação do sonho, ainda fala assim, gente, na hora que você estiver lá diante do rei, vocês lembram de mim? Lembrou? Não lembrou não, ficou lá mais outros 2 anos. Parece que Deus tinha prazer, né, de cutucar José. Mas não, no momento certo, Deus vai lá e traz ele aonde? Diante do rei. E aí a gente sabe a história. Deus conduziu a ele a ser o governante. O rei do Egito deu o anel dele e falou, José, você vai fazer tudo do jeito que você quiser. Aqui quem manda é José. E se não bastasse, aí vem a prova. Aí vem a prova, quando ele está lá diante dos irmãos dele, os irmãos pensando que eles seriam mortos, o que ele fala? Não, meus irmãos, fica tranquilo, porque Deus me revelou tudo o que aconteceu. Foi para esse momento, para preservar essa nação, que Deus me fez passar por todas essas coisas. Querido, tem sido isso a nossa convicção, a nossa vida. Nós temos agido dessa forma, né, de convicção que todas as coisas que Deus está permitindo na minha vida é segundo a sua vontade, é segundo a sua direção. Será que diante de muitas vezes das adversidades nós não temos buscado um outro tipo de orientação? Eu vou te contar um caso então, está na Bíblia também, você pode ir lá em 2 Crônicas, na sua casa, depois lá em 2 Crônicas você vai ler, capítulo 16. O que fala, Ricardo? Fala do rei Asa. Rei Asa governou 41 anos sobre Jerusalém. Segundo a Bíblia, ele fez o que era reto perante o Senhor. Porém, lá fala assim, governou, né, 41 anos. Porém, né, no 39º, quase já findando o reinado do rapaz, Deus permitiu ele cair numa grave doença. A doença do rei Asa foi gravíssima. Então vamos ler
2 Crônicas 16:12, fala o seguinte: contudo, um rei que andou 41 anos diante do Senhor, contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Você é uma pessoa que tem andado diante do Senhor com retidão de coração? Eu quero saber o seguinte: em quem você tem confiado realmente? Onde você tem posto a sua confiança? Onde você tem posto realmente o seu coração? Onde você tem colocado a sua convicção? E é interessante que nesse texto aqui, que nós lemos agora em Jeremias, ele fala o seguinte: então passareis a orar por mim. Queridos, o que Deus quer da nossa vida é uma relação de intimidade. É você conhecer a palavra dele, mas buscar isso através da oração, diálogo, comunhão, relacionamento. Não adiantou Asa ficar andando 41 anos ali diante do Senhor, porque na sua enfermidade ele recorreu aos médicos, mas não ao Senhor. Eu sei que muitas vezes você consegue andar ali do lado do Senhor, mas eu quero saber do seguinte: tá bom, meu amado, diante da adversidade, a quem que você recorre da sua vida? A quem? A quem que você tem realmente invocado? Eu estou falando porque eu tenho que ministrar essa palavra para mim hoje. Por que, Ricardo? Se você pegar lá em Filipenses 4:6, fala o seguinte, Filipenses 4:6, devemos estar ansiosos, não devemos estar ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Por que você está falando isso, Ricardo? Há pouco tempo atrás eu estava no aeroporto com meu irmão, e a gente conversando assim, né? Estava eu, ele e o Tércio lá, dos grandes desafios, do momento que a gente estava vivendo assim, tudo, né? Dessas experiências com relação à área da saúde. O Berlândia hoje está se tornando, gente, para quem não sabe assim, mas uma referência nacional. Nós estamos fechando parcerias a nível internacional. Eu consegui fechar uma parceria agora com Portugal. Nós vamos ter cases aqui em Uberlândia, né, na área da saúde. Nós estamos trazendo a coisa assim, nações, para ver esse mover de Deus aqui, né, com relação à saúde e tudo. Em dado momento o Júnior chegou para mim e falou assim: Ricardo, você é muito ansioso. Eu falei: que isso? Só não. Enganou. Aí, vou te contar bem rápido. Aí eu estava esses dias lá no Ar Pampulha e tudo, e no momento que eu estava lá na cadeira assim, né, fui fazer um movimento brusco, rapaz, deu aquela pirueta assim, né, e eu já tive umas 2 ou 3 crises de labirinto. Eu só não caí porque eu estava na cadeira, mas se eu tivesse em pé tinha ido para o chão. E aconteceu isso já umas 2 ou 3 vezes. Aí fui parar no médico. Aí o médico foi lá e falou: seu labirinto aqui ele está irritado, eu vou ter que te passar uma medicação mais forte e tudo. Aquela que eu te dei há uns tempos atrás não fez muito efeito, porque parece que você não parou de ficar ansioso. Eu falei: Jesus. Em tudo, por orações e súplicas, né, sejam conhecidos, com ações de graça, sejam conhecidos diante de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas, infelizmente, muitas vezes nós, né, diante das adversidades, nós procuramos vários recursos, e a única pessoa que definitivamente que resolve a minha situação, que é Deus, infelizmente, viu, meu irmão, assim, acontece demais, que a única pessoa que realmente resolve a minha vida é a última a ser comunicada, que é Deus. Para que a gente possa mudar essa postura equivocada, eu quero que você aprenda o que está ali em 2 Coríntios 4:13. O espírito da fé é crer, mas é também falar. Uma fé que se expressa não pelo conhecimento teórico das Escrituras, mas no comunicar da palavra mediante o que? Oração. Foi isso que sempre Jesus pediu aos seus discípulos, para que eles estivessem continuamente orando, né, ao Senhor. E dessa forma eles puderam, quando eles oravam, expulsar os demônios, curar os enfermos,
né? E Deus fazer transformar as situações. É isso que Deus está querendo. Em Provérbios 16:1 fala que o homem pode fazer os planos, mas a resposta certa vem do lábio do Senhor. Novamente, Provérbios 16:3 fala o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Meu amado, é comunicação. Deus quer, né, essa comunicação entre nós. Por isso nós precisamos aprender como Davi, aquele que chega para